E vem conferir um top 10 piores filmes do primeiro semestre de 2025. E chegamos em julho de 2025, e julho marca o primeiro mês do segundo semestre do ano. E sempre que chega no final do ano, eu faço uma lista falando quais são o top 10 melhores e piores filmes do ano como um todo. Mas eu fiquei pensando, eu assisto muito filme ao longo do ano, e muito filme eu não consigo nem mencionar nessas listas. Então eu resolvi fazer uma lista diferente agora, falando só o que lançou no semestre até agora. Então, de janeiro a junho, eu peguei quais foram os filmes que eu assisti, que foram mais de 36 filmes lançados nesse semestre, e a partir daí eu resolvi fazer uma lista com os top 10 melhores e piores do semestre, até para você saber o que vale a pena você assistir ou não nesse começo de ano, nessa metade de ano na verdade. Começo com a lista dos piores e depois eu lanço um vídeo falando quais são os melhores. Então vamos à lista. E em 10º lugar começamos com o filme Lobisomem, filme que eu tinha uma grande expectativa, não só porque eu gosto dos monstros da Universal, mas porque o diretor do filme tinha sido responsável pelo filme O Homem Invisível, um filme excelente de monstro que fala muito mais sobre relacionamentos abusivos do que sobre o monstro em si. O filme trabalha bem suas temáticas e o terror, então o Lobisomem eu achei que poderia vir na mesma pegada. Infelizmente não foi isso que aconteceu, trabalhando a figura do lobisomem de uma forma muito ruim, trabalhando o conceito de família, a dependência da família, muito ruim, fez com que o filme fosse um grande desastre. Tudo que o diretor acertou em Um Homem Invisível, ele errou aqui, porque ele erra na parte das temáticas, ele erra em como trabalhar seus personagens, e ele também erra na parte do terror e do horror, que seria como criar um lobisomem. Visualmente o lobisomem não é imponente, não é impactante, não é bem feito, e o filme é uma grande catástrofe em tudo que ele tenta fazer. Óbvio, todos os filmes aqui são uma catástrofe, senão não estariam nessa lista, mas pensando como o potencial que esse filme tinha, por quem estava por trás, eu vejo que tem temáticas interessantes, mas o filme acaba sendo uma grande catástrofe. E em 9º lugar dessa lista eu coloco A Branca de Neve. Filme esse que é um remake em live action que a Disney fez da sua primeira animação que foi para os cinemas em longa-metragem. Quando você pensa sobre isso, o peso em cima desse filme é muito grande. E as declarações pré-filme já foram uma catástrofe, que já fizeram com que muita gente nem quisesse ir para o cinema. Essas declarações também me incomodaram muito. Me incomodaram tanto que eu pensei, olha, isso pode ser bom. Chegando no cinema com uma expectativa tão baixa, qualquer coisa pode me surpreender. E mesmo com a expectativa baixa, esse filme conseguiu ser uma grande catástrofe. Começando pela forma como eles resolveram colocar atualizações para Branca de Neve. Nenhuma delas funciona. E não porque elas não são interessantes. Não funcionam porque o roteirista é muito ruim. Ele não consegue trabalhar bem a Branca de Neve, até porque a atuação da Rachel Zegler não é das melhores, apesar dela cantar muito bem. A escolha que envolve os anões no filme também é muito ruim, deixando eles de lado, tendo um papel praticamente terciário nesse filme, e o que fizeram com o príncipe é mais catastrófico ainda. Mesmo que ele apareça mais que a animação, quando você vê o filme você pensa, por que ele apareceu mais? Num grupo de rebeldes, ladrões, tudo isso vai descaracterizando o personagem. O ator não tem carisma, ele com a Rachel Zegler não tem química nenhuma, e as atualizações mais desrespeitavam a animação clássica da Disney do que traziam elementos interessantes para esse universo. Sem contar a Gal Gadot como Rainha Má, que não é boa também, ela nunca foi uma grande atriz, mas ela cantando com o lip sync que ela fazem para ela não funciona, e aí você pensa, se o filme não traz nada de novo e interessante, se o filme que promete uma releitura não consegue fazer, pelo menos nos pontos de música, cenários, talvez eles salvem por causa que vai seguir a animação. Não, nem isso salva. As músicas são terríveis, tirando quando a Rachel Zegler canta, que ela é uma boa cantora, as músicas são terríveis, os cenários são terríveis, pavorosos com CGI, a sequência final é tenebrosa, e foi um filme que em vários momentos parecia que ele tinha 4 horas de duração, porque ele nunca se encerrava. Fazia tempo que eu não via um live action da Disney sem encanto, sem brilho, sem originalidade, sem nada que eles podem apresentar. É a mistura de tudo que você viu de ruim nos live action até agora, aqui nesse filme. Realmente uma grande catástrofe. E em 8º lugar fica o filme O Macaco, filme esse baseado num livro do gênio Stephen King, mas aparentemente o Stephen King não se importa de fazerem adaptações ruins das suas obras. Afinal, anualmente saem 2, 3 filmes baseados na sua obra. E qual foi o último realmente bom?
Eu não lembro a contagem. Da mesma forma que eu não lembro a contagem de quantos filmes ruins saíram. Porque todo filme que sai é muito ruim. É uma adaptação uma pior que a outra. Porque se esse filme quis ser um filme de terror, ele não funcionou. Se ele quis fazer uma sátira, ele também não funcionou. Ele não funciona como terror, ele não funciona como terrir, ele não funciona como nada que ele tenta apresentar aqui. Ele é um filme que chega num ponto que as mortes são feitas de um jeito que ele deixa de ser uma sátira e vira uma vergonha alheia. Vira algo que vira até desrespeito para quem tá assistindo. Claro, é porque eu tava assistindo em casa e isso ajudou bastante. Mas se eu visse ele no cinema, é aquele filme que você pensa, na onde eu gastei meu dinheiro? Com péssimas atuações, com um péssimo roteiro, com péssimas viradas. O filme não entende o que ele quer ser. E se o filme não entende o que ele quer ser, como eu vou entender? O filme mostra uma proposta muito interessante. E ele poderia brincar com esse conceito de premonição dentro dele. Mas ele não consegue fazer isso porque, de novo, ele não sabe o que ele quer ser. Uma hora ele é um terror que não funciona. Uma hora ele é um terrir que não funciona. Uma hora ele é um mistério, um suspense que não funciona. O que funciona nesse filme? E o CGI exagerado estraga mais ele ainda, tirando o impacto de toda a morte que deveria ter. É um filme que você praticamente não entende porque ele existe e quem criou realmente também não entendeu talvez a obra original. Porque a forma como eles fizeram, inclusive o Macaco foi um filme que tentou ter algumas adaptações e ela sempre foi cancelada. Vendo esse filme, você entende porque ela foi cancelada. Porque talvez a mídia original não funcione para ir pro cinema. Porque como foi feito, ou foi erro do roteirista, ou foi erro da pessoa que idealizou esse conceito mais engraçado para esse universo. Talvez numa série de TV, mostrando uma morte ou um acontecimento por episódio, funcionasse melhor. Num filme, é um filme com uma montagem tão estranha que até parece que eles foram fazendo no improviso. E em sétimo lugar fica o filme De Volta pra Ação, filme que marca o retorno da Cameron Diaz para sua carreira, afinal ela tinha anunciado uma aposentadoria, e do Jamie Foxx, que sofreu um acidente gravíssimo que fez com que ele ficasse fora dos cinemas há alguns anos. Isso chama mais atenção do que o filme em si. O filme vende que ele vai ser aquela comédia de ação, pastelão, que você normalmente alugava na locadora ou assistia à tarde na TV. Mas quando você acaba vendo o filme, você vê que ele seria o pior exemplo desses filmes que vão pra TV. Porque não é porque só é um filme pra descontrair, que não vai se levar a sério, que você pode aceitar qualquer coisa. Com um casal de Jamie Foxx e Cameron Diaz que não tem química nenhuma, o filme já perde muito da sua força, porque são personagens que deveriam ter uma química muito boa para funcionar. As piadas, se vê que já começam o filme ultrapassadas e não funcionam aqui, a relação deles não funciona de maneira nenhuma, e você ainda junta os filhos. Normalmente nesse tipo de filho, como eram os filmes de locadora mais baratos, sempre tem aqueles filhos que é para as crianças se identificarem. Não funcionam. São atores péssimos que não funcionam com química entre eles, nem entre os pais. Para o filme funcionar, os 4 principais, que seriam o Jamie Foxx, a Cameron Diaz e seus 2 filhos, tinham que ter uma química excelente para a gente conseguir entrar na jornada deles. E isso não funciona. Depois entra a mãe da Cameron Diaz, entram piadas que já são ultrapassadas para hoje, são sequências de ação que não funcionam de maneira nenhuma, porque elas não são bem filmadas, não são bem coreografadas, e a partir daí, você não sente nenhuma atenção no que está acontecendo. Você pensar que esse é um filme de locadora, esse é aquele dos piores, que você assiste ou você alugava na época, porque você tinha direito a alugar um filme a mais, e você se arrependia na hora, entendia porque ninguém nunca falou sobre ele. É mais um erro da Netflix de vários que eles vão entregando ao longo de todo o ano, com um elenco até estrelado, considerando quem está como principal. Eu fiquei feliz de rever o Jamie Foxx de volta, porque realmente é muito bom ver um ator com a qualidade dele tendo condições de voltar a trabalhar depois de tanto tempo com uma lesão séria. Mas quando você pensa no filme em si, ele é uma catástrofe gigantesca em tudo que tenta entregar. Ele nem funciona como uma diversão de 1h30, porque ele é tão ruim, ele incomoda tanto, que você fica irritado e não consegue se divertir. E por favor, não façam sequência, porque o final do filme ele deixa gancho para mais filmes. E em sexto lugar entra Until Dawn. Bom, estamos vivendo uma fase de filmes de games. Depois de acertos em séries de TV e cinema, ficou óbvio que a indústria iria para os jogos de videogame. Mas não é todo jogo de videogame que merece uma adaptação. E isso ficou óbvio aqui. Until Dawn, quando você joga o jogo, ele já é uma história cinematográfica. Tanto que você mais joga para fazer decisões do que realmente faz uma gameplay inteira. A ideia do jogo é você fazer escolhas. E essas escolhas é definirem como vai ser o final do jogo. Tanto que dependendo do que você fizer, o final vai ser diferente. Então você pensa, como eles vão levar isso pro cinema? A ideia foi, e se a gente contasse várias noites?
Cada noite acontece uma coisa, cada noite aparece um monstro, e a ideia em si não é ruim. Não combina com o jogo, não tem nada a ver com o jogo, mas isso não é um problema. Se funcionar pro cinema, tudo bem. Mas a primeira coisa que tem que acertar é no elenco. Porque é um filme de terror onde o grupo de amigos precisa funcionar muito bem para você se importar com eles, ligar para eles ou querer saber mais sobre eles. Nada disso acontece, porque o roteiro não sabe trabalhar os personagens, não sabe desenvolver os personagens e nem a relação entre eles. Então, quanto mais o filme passa, mais irritado você fica, mais você torce para eles morrerem. Então, cada noite que passa, cada tensão que passa, vira mais um filme chato, um filme desinteressante. Até o doutor que aparece, que é o mesmo do jogo, ele não funciona aqui. A participação dele poderia ser qualquer outro personagem que talvez funcionasse da mesma forma. E até a ideia interessante das noites de terror que vai acontecer também não funcionam. Eles poderiam fazer uma ideia muito boa que é cada noite ser um diretor diferente que soubesse trabalhar um subgênero diferente de terror. A noite do fantasma, a noite do zumbi, a noite do lobisomem, a noite de qualquer bicho. Isso aí funcionaria muito bem. Aqui não. Aqui você vê referências vazias de outros clássicos do terror que são mais desrespeitados aqui do que respeitados. Uma noite é boa, o resto é toda ruim. E a melhor sequência do filme pra mim, que envolve mostrar como foram todas as noites, é uma sequência de 1 minuto, que já está no trailer e que não faz diferença pro filme. Um final muito ruim, você sabe pra onde vai o final, você sabe como o filme vai acabar, ele acaba daquela forma, o terror não funciona, as mortes não funcionam, a dinâmica dos personagens não funcionam, e a ideia, que nem é ruim, é muito mal desenvolvida. E no final, qual mensagem o filme passa? Nenhuma. É melhor você jogar o jogo. E olha aqui de novo, o jogo, não tô usando como comparação, não é porque é diferente que o filme é ruim. O filme, como um filme sozinho, ele já é terrível, tenebroso, difícil de assistir. E mais um que deixa gancho para continuações, que eu espero que não aconteça. Não tem metade do que Until Dawn passa em relação a problemas psicológicos, problemas internos de você, misturado com um filme completamente genérico de terror com um grande orçamento. E em quinto lugar dessa lista fica o filme Casamento Cruzado, filme que tem protagonista o Will Ferrell e a Reese Witherspoon, dois atores gigantescos num filme que eu poderia repetir as mesmas coisas que eu falei no De Volta pra Ação do Jamie Foxx da Cameron Diaz. Um filme que tem a mesma ideia de um filme de TV, um filme que você ia alugar na locadora, porque o conceito desse filme você já viu milhares de vezes. Duas pessoas que se odeiam e que vão começar a se relacionar de mundos opostos. Nesse caso, o Will Ferrell e a Reese Witherspoon, eles têm uma filha e outra uma irmã que vão se casar. Eles acabam fazendo com que o casamento, infelizmente, por motivos do destino, caia na mesma semana num lugar que não dá para ter dois casamentos na mesma semana. A partir daí, o tabuleiro está formado e a comédia vai ser feita. Uma comédia romântica. Só que, primeiro, Will Ferrell não combina muito com esse tipo de filme. A comédia que ele imprime nesse filme é a mesma que ele coloca na sua comédia, mas não funciona aqui. Aqui é pra ser aquela comédia de erros. O que é uma comédia de erros? É aquela comédia que você vê que a pessoa tá tentando, mas os erros vão acontecendo e vão ligando mais os protagonistas, como muitos filmes já fizeram isso. Mas aqui não funciona, porque primeiro, a comédia do Will Ferrell não encaixa com o filme. Então ele sempre parece que ele tá muito deslocado. E com isso, a relação dele com a Reese acaba sendo mais deslocada ainda. Você não entende porque eles se gostam, e você não entende porque eles começaram a se relacionar em relação a ter ideias parecidas, os diálogos são horrorosos, então ele pega tudo que aqueles filmes dos anos 2000 faziam e transforma numa coisa ruim, porque a relação deles não funciona juntos e não funciona individualmente. Os personagens à sua volta são sem graças, chatos e desatualizados. E ainda por cima, o romance não funciona, a comédia não funciona, a direção não funciona, com ideias horrorosas. Esse filme é terrível e muito difícil de se encerrar. Sem contar que esse filme tem um fator que me incomoda, que é aquela comédia que chega num exagero, que extrapola o bom senso de uma pessoa, vira desrespeitosa num ponto que você... Claro, comédia é pessoal, você pode adorar. Eu não gosto, a sequência que envolve um jacaré é horrorosa, e ainda tem um fator... Esse roteirista desse filme, visivelmente é uma pessoa mais velha que está querendo fazer comédia para pessoas mais jovens. Então, você vê que ele faz piada sem saber o que os jovens gostam. Então as piadas já começam desatualizadas. Então é um filme que comédia não funciona, personagens não funciona, atuação não funciona, inclusive personagens chatos que você não torça por eles. O drama desse filme, que também poderia ser interessante, não é bem trabalhado. É aquele filme que, de novo, se ele fosse da locadora, ele ficaria esquecido e anos depois a gente pensaria, lembra daquele filme que tem a Reese Witherspoon e Will Ferrell? E ninguém ia lembrar. E já que ele está num outro momento, indo para um streaming, aí ele tem mais notoriedade, mas o filme é
horroroso, muito difícil de se consumir. E em quarto lugar eu coloco o filme The Electric State, filme lançado pela Netflix, que tem Chris Pratt, Millie Bobby Brown, você tem Giancarlo Esposito, você tem um elenco estrelado, como toda a Netflix tem. Irmãos Russo na direção, olha que elenco de estrelas. Mas que filme deplorável. É um filme da Netflix que vai contar uma história que a gente já viu milhares de vezes, que é a tecnologia dominando os humanos. Mas, em vez de ele contar aquela história repetida, ele quer levar um outro foco. E se os humanos fossem rivais aqui? E se os humanos fossem os inimigos e os robôs fossem uma vítima daquela situação? Ideia interessante, não é uma ideia ruim. Como é desenvolvido? Aí é o problema. O filme tem a Millie Bobby Brown. E a Millie Bobby Brown, ela é uma atriz que eles tentam o máximo possível mostrar o quanto ela é boa, o quanto ela é carismática, mas ela não se ajuda, porque nos filmes que ela faz, ela não consegue entregar. Talvez aquela declaração dela fique mais clara hoje em dia, quando ela falou, eu não gosto de ver filmes e eu não faço aula de atuação. Isso fica óbvio, ver filmes não vai fazer ela virar uma atriz melhor, mas vai servir como comparação para ela melhorar. Se ela não vê os próprios filmes, se ela não vê nenhum filme porque ela fala que não gosta de assistir filme, se ela fala que ela não gosta de estudar a situação, isso fica visível em tela, porque ela não consegue entregar uma emoção, um diálogo dramático, e inclusive, visivelmente o filme quer salvar ela aqui. Porque o filme, na montagem, sempre tenta deixar ela melhor do que ela é, porque a atriz não consegue entregar, ela é protagonista. O mesmo vale pro Chris Pratt, que tá fazendo o Star-Lord em todo o filme que ele faz. Já tá repetitivo, já tá chato. O mesmo vale pro Giancarlo Esposito, que ainda tá preso no Gus de Breaking Bad, ele não muda a atuação dele. Os robôs visualmente são impecáveis. Visualmente esse filme é bonito, mas o resto é tão chato, é tão difícil se assistir que incomoda. Realmente, as sequências de ação são horríveis, mesmo que seja muito boa. A discussão do filme é vazia, é mal trabalhada, é mal colocada dentro do filme. O filme vai para alguns caminhos que são muito questionáveis. Tem algumas ideias, algumas histórias paralelas que são abertas aqui e que nunca são fechadas. The Electric State é um filme que ele promete ser muito e ele não consegue ser. E ele não consegue ser porque esse é aquele filme que ele acha que ele é muito mais inteligente do que ele é. Na discussão, nos personagens, no desenvolvimento, você vê que ele se sente muito inteligente. Parece que o que ele faz é muito bom, mas não é de forma nenhuma. E eu critiquei os atores, mas vale destacar os irmãos Russo também, que desde Vingadores não acertam em nada que eles entregam. Eles não conseguem dirigir ação, eles não conseguem dirigir os personagens de forma convincente, eles não conseguem entregar filmes de qualidade depois de Vingadores, porque Vingadores é um show à parte. Capitão América, Soldado Invernal que eles entregaram, maravilhoso. Mas quando você pega os restos dos filmes, você vê que eles repetem os mesmos erros em atores, em conduzir ator em cena, em conduzir narrativa. Realmente foi a Netflix perdendo muito dinheiro, colocando na mão de pessoas que não sabiam trabalhar, e por tudo isso ele acaba sendo pior do que os outros, porque ele tem o mesmo erro dos outros filmes, mas pelo orçamento, pelo que eles prometeram, ele acaba sendo pior. E em terceiro lugar nessa lista fica Hurry Up Tomorrow, mais novo filme do The Weeknd, que tem como protagonista Jenna Ortega e Barry Coleman. Filme esse que tem uma ideia que o The Weeknd vai querer discutir sobre a fama. Ele já quis fazer isso na série The Idol e ele fracassou miseravelmente. A série é horrível e ele tá horroroso como ator. Hurry Up Tomorrow vê que ele evoluiu muito pouco como ator. Afinal, ele continua muito ruim. E quando ele contracena com dois atores em cena só, Barry Coleman e Jenna Ortega, que são atores muito bons, fica mais visível quanto ele é ruim, e ele é o protagonista. Você vê que o The Weeknd, ele quer realmente trabalhar assuntos de forma interessante. O assunto aqui é como a gente não olha para um artista sem ser o artista. A gente vê o artista, mas não a pessoa. A ideia é boa, mas ela já foi discutida em outros filmes de forma melhor. Aqui, o roteirista não é bom, e ele não consegue desenvolver essa ideia. Esse é aquele filme que tenta te comprar em visual. Afinal, por uma parte mais de ilusão do The Weeknd, você vê que numa cena, num trailer, num clipe, seria uma cena fantástica, que pareceria até filme até de arte. Aqui é só cenas vazias, sem significado nenhum. O filme ele tinha tudo pra ser bom. Era só você colocar o The Weeknd e a Jenna Ortega num quarto o filme inteiro e eles discutindo a relação o artista, a pessoa e o fã. Como você diferencia isso? Claro, o filme não seria bom do mesmo jeito, porque teria que ter muita atuação dos dois e o The Weeknd não ia conseguir entregar. Mas quando você pensa nisso, a ideia seria muito melhor. Você vê que é um filme que ele tem muitas ideias, muito pouco desenvolvidas, que parece que foi uma pessoa que, de novo, repetiu o que eu falei do The Electric State. Hurry Up Tomorrow é um filme que parece que ele se sente muito mais inteligente do que ele é. E ele não é. Você vê que a direção
ela atrapalha muito a Barry Koeman e a Jenna Ortega, porque ela não conseguem tirar o máximo que esses atores maravilhosos podem entregar. O roteiro é a mesma coisa, com falas bobas, com falas que não encaixam no filme, você percebe que os atores também são muito prejudicados. Contracenando com The Weeknd, eles são jogados mais para baixo ainda. Um filme que tem uma discussão interessante, mas que nunca chega lá, porque o roteirista não sabe trabalhar essas discussões. E a mensagem final do filme de os artistas são coitadinhos, como a gente deveria cuidar deles, deixa o filme pior ainda. E não que os artistas não mereçam reconhecimento pelo trabalho esforçado que eles fazem, mas quando você pensa num filme como esse, você vê que eles têm um potencial desperdiçado em todos os sentidos. E não é que ele só é ruim, ele é aquele filme que irrita por tudo que ele apresenta. Quem teve essa ideia vai ter dificuldade para encontrar trabalho em Hollywood. E em segundo lugar eu coloco o filme Nas Terras Perdidas, filme dirigido pelo Paul W. Anderson, que tem como protagonista a Mila Djokovic e também o Dave Bautista. E por que é tão importante destacar isso? É só pra provar que o Paul W. S. Anderson ele gosta da sua mulher. Afinal, todos os filmes do Resident Evil que ele fez, ela era a protagonista. O filme que ele fez envolvendo Monster Hunter, ela era a protagonista. Então, até os Três Mosqueteiros, ela era a protagonista. Então você vê que ele é um diretor que ele não larga a mão da mulher. Parabéns, família unida, tá tudo bem. O problema é, esse diretor é bom? Não. A Mila Djokovic é uma boa atriz? Não. O Batista é um bom ator para ser o protagonista e carregar o filme? Não. Perfeito. Qual que é a chance desse filme dar certo? Nenhuma. E é isso que acontece aqui. É um filme que ele tem uma mitologia interessante. Ele é um filme que você vê que ele tem um potencial de ser bom pelo universo fantástico que apresenta. Se ele discute a mensagem de ecológica, esse filme poderia ser muito facilmente se encaixar em discussões atuais, mas ele para aí. Ele para só no e se. Ele não é. O e se não acontece. O que você fala, o que o potencial, ele fica só no potencial. Esse filme começa com uma coisa terrível, o CGI. A escolha técnica que o Paul W. S. Anderson escolheu para mostrar esse filme, deixa esse filme desatualizado na hora que ele lança. Ele parece ser um filme de 2010, lançado em 2025. Ele não funciona em CGI e o CGI incomoda. Inclusive a técnica que ele escolheu, que não é só o CGI, também incomoda porque os personagens parecem que nunca estão em cena. Isso incomoda porque você não consegue criar a ambientação do universo. Toda hora que você vê, parece que tem algo estranho te tirando a sequência do filme. Então o filme já começa tudo errado porque você nunca foca em nada ali. Outro elemento que me incomoda são coisas básicas de roteiro, como você apresentar elementos místicos e fantásticos e nunca desenvolver eles, ficar só no que coisa interessante que a gente nunca vai desenvolver. Outra coisa que me incomoda no filme seria, obviamente, Mila Djokovic e Bautista. Como eu falei, não são bons atores que funcionam individualmente. Juntos, tem menos química ainda. Nas viradas do filme, além de serem previsíveis, você não sente o clima, porque o filme é pessimamente dirigido, com péssimos atores e um péssimo roteirista. Tudo isso faz com que o filme não consiga funcionar de maneira nenhuma. O filme ele é uma mistura de vários elementos fantásticos, de vários universos, que você nunca vai ver desenvolvido aqui, que nunca vai ser bem trabalhado, e que ele cansa, é um filme cansativo. Visualmente é tão amarelado a estética que escolheram aqui, que toda hora parece que o filme ele tem algo que está te incomodando, te tirando de tela. É um filme com a trilha sonora é genérica, o mundo tem um potencial, mas ele é mais genérico do que bem trabalhado, péssimos atores, péssimo desenvolvimento, péssima direção, é um filme que incomoda de assistir e realmente você entende porque ele não chegou em grandes salas e foi tão bem divulgado. Um épico que é escrito baseado num livro do George R. R. Martin. Era só você vender o nome dele, baseado no Game of Thrones, o universo do Martin, né? Ele criou o Game of Thrones, então um livro com o nome dele, coloca no cinema que vai dar milhões. Nem isso eles tiveram coragem de fazer, porque eles viram o filme, viram a bomba que ele era e lançaram sem ninguém perceber para ver se ninguém falava sobre ele. E infelizmente eu vi. E vendo, eu sei que ele é um dos piores filmes desse primeiro semestre. E em primeiro lugar fica o filme Screamboat, e óbvio, mais um filme baseado em licenças que ficaram em domínio público. Depois que o Ursinho Pooh Sangue e Mel fez sucesso, resolveram ir forte nessa ideia de pegar contos de fadas ou personagens famosos e criar em cima deles contos de terror. E agora vem Screamboat, segundo filme em 2 anos, que envolve o Mickey Mouse. O Mickey Mouse entrou em domínio público. Não o Mickey Mouse da Disney, o Mickey Mouse daquele curta Steamboat Willie, que é o preto e branco que fica assobiando, que virou um símbolo da Disney por muito tempo. Aí fizeram um filme sobre isso. Ele é um rato dentro de um barco que acaba matando as pessoas. Exatamente isso. Ele é um rato que ganha vida, ele é vingativo e ele quer matar todo mundo que tá no barco. Bom, pegaram o elenco, pegaram pessoas que se envolveram no filme de terrifieira para poder fazer esse filme.
The Fear é um filme que teve muito baixo orçamento, mas teve muito lucro e um dos filmes mais comentados do último ano, já tendo 3 filmes envolvendo esse universo. Então você pegar isso, você deixa claro o que esse filme vai fazer. Baixo orçamento, péssima qualidade, mas mortes muito marcantes. As mortes são terríveis, as mortes são horrorosas. Nenhuma passa nenhum medo, nenhuma violência. Porque o Terrifier, ele é tão agressivo no filme que você fica enojado e passando mal vendo o filme, de tão gore que é o filme. Aqui nem isso acontece. Sem contar que as sequências que envolvem o Mickey Mouse, que ele visivelmente é um cara que eles gravaram num fundo verde, recortaram ele e colocaram no filme, você dá risada. É muito engraçado como você vê aquela pessoa que não tá ali correndo de um lado pro outro. Parece que é um filme que foi feito pra internet no começo dos anos 2000, esse gráfico dele. Então, pelo baixo orçamento, você até não fica tão crítico com isso, mas as atuações são horrorosas, é sempre bom destacar. As atuações são péssimas, as brincadeiras com a Disney são péssimas, o conto de fadas que mostra o Walt e ele são péssimos, tem plano para continuação, espero que não aconteça, as mortes que devem ser o foco do filme não funcionam, a mitologia que tentam criar não funcionam. De novo, esse filme é aquele que você pensa, quem teve essa ideia, quem aprovou essa ideia, e você espera que não dê dinheiro, porque se não der dinheiro, não vai ter mais. Realmente é um filme que não funciona de maneira nenhuma. É um filme que você pensa quem realmente fez isso existir. Esse é aquele filme que, se ele fosse de conclusão de curso de uma faculdade de cinema, ele seria reprovado, porque a direção é ruim, a montagem é ruim, os atores são ruins, a luz é ruim, a fotografia é ruim, a trilha sonora é ruim, nada funciona. Esse é aquele filme que você não entende como existe, e por isso que ele é o pior filme que eu vi no primeiro semestre. Curta e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, quais são os piores filmes que você viu no primeiro semestre? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.